meus amigos, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos para mais uma edição do podcast Mais Fute. Eu sou Léo Abrantes e eu estou ao lado do meu grande amigo Ramon Araújo nesta edição triste. Por que triste, meu querido amigo Léo Abrantes? Porque o Souza foi eliminado da Série D. Ô, Dino. Foi triste, viu, Léo? Acompanhei o jogo, realmente. Aquele sentimento, eu tenho certeza que sentimento de frustração, acho que de todo torcedor, até mesmo da própria comissão técnica, diretoria, jogadores. Inclusive, o jogo passou na sua emissora, viu? Foi? É verdade. No caso, né? A TV Brasil, TV UFPB, na qual eu faço parte, sou integrante, né? Com certeza. Mas, Léo, realmente um jogo muito aquém do que o Souza é, não é verdade? A gente vai falar um pouco mais sobre a partida, mas... Já fica anotado aqui o nosso luto. Se a gente pudesse, a gente colocava 1 minuto aqui de silêncio, mas em respeito aos ouvintes desse programa e também o própria falta de a noção também, né? Porque 1 minuto em silêncio é demais. É demais. Mas fica aqui a nota, né? Com certeza. E a gente vai falar, com certeza, muito sobre a partida. A gente vai falar muito sobre a temporada do Souza, como é que ela se encerra, qual é o resultado final. A gente vai falar muito sobre isso. Mas também tem coisa boa, né? Não, tem muita coisa boa pra gente falar, né? Nós tivemos aí o Belo finalmente fazendo... Uma partida convincente, deixando a torcida mais empolgada do que funcionário público sabendo que vai ter feriadão. Verdade. Com estendido, né? Exatamente. Ponto facultativo na sexta, pegando quinta, sexta, sábado, domingo, é felicidade. Eu ouvi dizer que o xerife tá atirando pra tudo que é lado. E vai prender geral, viu? Quem vier, bicho papão, quem tiver vindo pela frente do jeito que o xerife vai tudo preso, viu? Tudo descendo pro camburão. O 7 de setembro tá aí, né? Exato. Amanhã. Que é isso, o xerife vai passear. E se Deus quiser, se Deus permitir, vai ser aí a equipe paraibana que com certeza vai alcançar o grande objetivo da classificação, do acesso. Será? Nós tivemos 2 aí batendo na trave, né? Nós tivemos o Nacional quase chegando aí nessa fase final da Série D. O Souza bateu literalmente na trave, né? Foi por muito pouco que não conseguiu a classificação contra a Ferroviária. E nós temos o Belo aí num grupo bacana, um grupo que não é fácil, porém um grupo que o Botafogo tem totais condições de passar para a próxima fase. Uma partida que começou bem. A gente vai falar tudo sobre esse jogo e também vamos pensar nas próximas partidas que, cara, vão ser decisivas. 2 partidas fora de casa. Perfeito. Inclusive, a gente vai falar sobre essa questão da expectativa para o próximo jogo, já especificamente, que é a partida contra o Volta Redonda, que na nossa competição, na nossa concepção, é a partida mais difícil que o Botafogo vai ter. Em tese, né? Até por ser a equipe que é a vice-líder do Exatamente. Então, e o Botafogo já perdeu para o Volta Redonda lá no Rio de Janeiro. Então vai ser a partida que a gente vai comentar aí um pouco também da expectativa sobre esse jogo, mas também tem outros detalhes que a gente vai falar já. Exatamente. E qual é o terceiro assunto de hoje, Léo? Explica o motivo pelo qual estou vestindo essa camisa. Vamos eu vou mostrar. abaixar aqui, porque isso aqui é um fato inédito. Inédito. Eu estou assim, borbulhando de felicidade. Por que, Leonardo Abrantes? Diga. Porque hoje o assunto vai ser o meu Palmeiras. O seu Palmeiras? O nosso Palmeiras. Não, o meu Palmeiras não. Mas estou hoje vestindo a camisa do Palmeiras do meu querido amigo Léo Abrantes, justamente para falar sobre a equipe do Verdão, né? Vamos falar também da temporada do Palmeiras, mas vamos falar especificamente sobre ele. O Pelé da nova geração. Olha aí, o menino Endrick, que tá vivendo uma fase complicada no Palmeiras. A gente pode até ver, não só nas partidas do Palmeiras, mas também ele até mesmo fala abertamente sobre isso, o quanto ele tá jogando pouco. E a gente vai discutir esse fenômeno que é o Endrick, como é a relação entre ele e o Palmeiras, e o que será que tá dando errado, o que será que pode estar melhorando, será que isso faz parte... Você vai descobrir tudo aqui no Mais Fute, né, Ramon? Comentários à parte, né? Eu pensei assim, ainda pensei se eu ia fazer esse comentário, mas não. O Endrick que tem umas pernunas da preula, né? O Endrick não tem umas pernunas grandes. O menino de 17 anos. O menino de 17 anos tem umas lapas de perna da preula. E uma vez eu cometi uma gafe. Um menino, né? Menino novo, você sabe. O Endrick. Não, escuta, não foi nem com o Endrick. Primeiro relacionamento sério da vida, tá? Não sei o quê. Aí eu tinha uma amiga
né? Assim, na época da escola e tal. Aí eu fiz o comentário em uma foto dela. Ela tinha umas pernas bem fininhas. Uns cambitos de perna. Aí eu tirando onda, né? As pernas... Rapaz, isso deu muito com minha namorada na época, rapaz. Briga, quase que acabava o relacionamento por conta disso. Você tava falando da perna menina, mas ela tirando onda, não sei. Rapaz, confusão grande, viu, Léo? Aí eu pensei, será que eu falo de novo das pernas de alguém? Porque da última vez quase deu águia. Não, eu acho que falar bem não tem problema. Principalmente de um homem, né? Acho que a sua namorada não ia ficar brava. E quase que ia pro Beleléu, né? A perna do Hendrick, que inclusive na partida contra o Corinthians, quase que arrancaram a perna do menino. Ave Maria. Mas é um pouco de cada coisa que a gente vai falar hoje, né? Exatamente. Cada assunto aqui, lembrando, tá com a minutagem aí na descrição, tanto do Spotify quanto do YouTube. Tá aí bonitinho o período certinho do tempo. Se você quer ouvir só um assunto, tá lá. Se você quer ouvir o outro assunto, também tá lá. Lembrando que o nosso podcast não está apenas no YouTube, na maistv.com, quer dizer, youtube.com/maistv, né? youtube.com/maistv e também no Spotify, podcast Mais Fute, mas também a gente tá disponível, meu amigo, numa série de plataformas. Vamos lá, numerando. Amazon Music, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast. Tem mais, não tem? Tem uns outros lá que eu não me lembro. A gente tá dominando tudo. É os desbravadores de plataformas, o Mais Fute. Eu quero futuramente colocar o nosso podcast no Tidal. Você conhece o Tidal? É o festival que tá tendo, né? Não. Não é esse, não? Não. Tidal é uma plataforma de música e de podcast também que costuma ter uma qualidade sonora muito boa. E é? E obviamente aqui, como a gente está sendo operado por Marcelo Gomes, o áudio é uma maravilha. Ah, sim, sempre. O Marcelo Gomes deixa tudo mais sonoramente falando, né? Mais audível para o nosso querido... De veludo, né? Aquela voz de veludo, né? Exatamente. Maravilhoso. Lembrando, Ramon, que o Mais Fute é mais conteúdo, mais qualidade, mais futebol. Esse é o Mais Fute. Vamos embora. Vamos começar falando sobre tristezas. Tem que se falar, né, de coisas tristes também, né? Não é só a felicidade que nos rodeia, né? Exatamente. A gente precisa saber ser triste para aprender a ser feliz. É verdade. É através dos caminhos das pedras que você consegue chegar. É as pedras do caminho que fazem que você construa o seu castelo. É verdade, né? Eu ia falar outra coisa, não tinha nada a ver com isso, né? Mas também serve, né? Também eu ia falar serve. a estrada de tijolos amarelos, né? Que levam ao palácio. Amarelo? Não é o negócio da Alice... Da Alice não, perdão. Do Mágico de Oz, pô. Não é a estradazinha de tijolos amarelos, né? Que leva ao palácio lá do... Mas eu nunca vi um tijolo amarelo. Faz sentido, né? Exatamente. Geralmente é... É pedregulho. Pode ser também, né? Mas enfim. Enfim, vamos falar primeiro do jogo do Souza, que você comentou logo no começo, que é uma partida que a gente viu um Souza irreconhecível. Perfeito. E eu acho que a gente vai bater muito nessa tecla, eu já vou começar falando sobre a forte defesa da Ferroviária. Que a Ferroviária, ela conseguia inibir a intensidade que o Souza se propõe a fazer, se propôs toda a temporada, tanto no Paraibano quanto na Série D. Essa força ofensiva do Souza, ela foi inibida, de certa forma, pela defesa da Ferroviária, né? Que era uma equipe que muitas vezes chegava até a ficar com 5 defensores atrás, mas também tinha essas variações para 4, 5. E é uma equipe que conseguia aproveitar e muitas vezes a ineficácia do ataque do Souza, né? Então muitas vezes o Souza apostava muito em cruzamento e esses cruzamentos não davam certo. E a segunda bola, a Ferroviária geralmente ficava, né? E isso fazia toda a diferença na partida. Sem sombra de dúvidas, Léo. Foi uma coisa, inclusive, que eu comentei no meu Instagram no dia do jogo. Destaque total da partida. Lembrando, Ramon, que os nossos Instagrams tá aí embaixo. Olha aí, é claro, com certeza. Sigam a gente, tá, pessoal? Exatamente. Sigam a gente aí para acompanhar também conteúdos particulares, né? Exatamente. Um pouco mais de informações. Eu não posto quase nada, mas tá bom. Faz parte, né? Exatamente. Mas... Você que é cheio das análises e notícias. Tentando sempre. Mas eu preciso destacar isso, Léo, né? Esse ponto defensivo da Ferroviária é algo realmente que a gente não pode deixar passar batido. Apesar de
o Souza também não conseguia apresentar o seu melhor futebol no dia do jogo, né, no domingo, mas a Ferroviária veio com uma proposta muito clara, né? A Ferroviária tinha o resultado em mãos, tinha um 1-0, e claramente a proposta da Ferroviária era tentar aumentar essa vantagem logo no início da partida. E nós encontramos duas equipes em ritmos diferentes no início do jogo, primeiros 10 minutos da partida, 10, 15 minutos. Nós tivemos uma Ferroviária buscando o campo de ataque a todo momento e um Souza num ritmo lento ainda na partida. E jogando principalmente nos erros do Souza, né? Exato, perfeito. Quando o Souza não conseguia chegar na grande área, quando não conseguia ter essa oportunidade, essa segunda bola sempre ficava com a Ferroviária, a Ferroviária partia em velocidade ou até mesmo controlava a partida de novo. Até porque o Souza, eu diria até mesmo pelo próprio calor que fazia lá em Souza, não pressionava tanto. Isso. Assim como a Ferroviária também não pressionava. E aí o ponto, né? A Ferroviária consegue um gol no início do jogo, logo no início do jogo, nos primeiros minutos ali. Uma jogada que realmente, assim, na minha percepção, hoje no futebol a gente não pode mais, qualquer equipe que seja, não pode estar tomando gol de lateral. Então, o gol de lateral, para mim, ele constitui em si já um erro defensivo se a equipe toma. E ficou evidente nisso na partida. A marcação muito espaçada. O atacante da Ferroviária teve total liberdade para poder finalizar. Num desvio do zagueiro do Souza, um desvio ali infeliz para trás. E acabou caindo no pé do jogador da Ferroviária. Em sequência, a Ferroviária ainda teve mais duas oportunidades. Uma delas pegou na trave. E poderia ter até ampliado essa vantagem logo no início do jogo. Como você destacou, Léo, a segunda bola geralmente é sempre da Ferroviária porque o setor basicamente ali aquela última parte, no último terço do campo que fica entre a última lua, na verdade, né? A última meia-lua do centro de campo e a meia-lua da área adversária, o Souza ocupava aquela região apenas com dois jogadores que eram os dois volantes. Sim. E eles ficavam muito mais perto do meio de campo do que... O Aruá, muitas vezes ele chegava, ele é muito o famoso box-to-box. Isso, perfeito. É um jogador que sabe também finalizar, então ele saía muito ali daquela linha de defensores. Exato. E podia deixar um espaço muito grande, até porque a própria linha defensiva, ela estava muito distante. Porque não estava acontecendo essa pressão, assim. O Arthur, que é o camisa 10 do time, geralmente caía mais pelos lados, né? Tentando fazer uma dobradinha muitas vezes ali com o Stone, às vezes com o Luiz Henrique. Então aquele espaço realmente ali à frente da área ficava muito vago e geralmente essa segunda bola sempre caía no pé da Ferroviária. E detalhe importante também para as marcações nas laterais. O Souza buscou esse jogo durante toda a partida, né? Buscando essa jogadas pelas laterais, porque foi o que o Souza percebeu que dava para tentar e realmente em determinados momentos conseguiu fazer boas jogadas pelas pontas, só que existia também a cobertura defensiva da Ferroviária. Geralmente quando o jogador do Souza conseguia passar pelo primeiro marcador, na sequência já tinha um outro marcador em cima para evitar essa progressão. E justamente, Ramon, nessa última partida que a gente viu do Souza, obviamente as jogadas pelas laterais elas são fundamentais, mas eu via que o Souza ele aproveitava pouco os espaços, porque assim, se a gente lembrar que o campo tem... o campo não é só três composições, não é o meio e as pontas. Isso. Existe no futebol e até mesmo na tática algo que... O pior é que eu não sei esse termo, eu não quero soar arrogante, mas eu não sei esse termo em português. É o que chamam de half space, que é basicamente o meio entre o meio campo, né, a linha cortada assim meio que bilateralmente, né? A linha aqui do campo com a linha de lateral. Aí tem um meio. Não à toa que, por exemplo, às vezes o Guardiola jogava muitas vezes com 5 jogadores na frente. Perfeito. Sendo que eram 2 pontas extremamente abertos, 2 ali entre esses espaços e um jogador no meio. É o que eu acho que... E é o que faltou justamente no Souza. É você ter jogadas mais nesses corredores. É o corredor que corta a linha, que é mais ou menos a linha da grande área, sabe? Aquela linha lateral da grande área. É o que o pessoal chama... Vira um cruzamento mais fácil, vira até mesmo... Você tem muito daqueles cruzamentos rasteiros, sabe? Então, e às vezes dá até pra finalizar. Exato. E é mais fácil, ao invés de, por exemplo, você cruzar lá da ponta, que é um cruzamento mais difícil,
que às vezes dá mais tempo do zagueiro se recompor, e é o que a gente viu nessa partida. Justamente, eu não sei a tradução perfeita, mas eu imaginava que... Eu sei que o termo é corredor, mas se tem alguma outra termologia para depois identificar, eu sei que esses corredores que ficam entre esses dois setores, né, eram bastante explorados, inclusive pelo próprio Guardiola, mas eu acredito que realmente Souza faltou explorar um pouco mais disso, e um outro ponto que eu acho interessante. A defesa da Ferroviária veio bem postada desde o início do jogo. Muitas vezes, por vezes, né, o Souza tinha essa maior posse de bola. E aí o que eu acho que faltava às vezes para o Souza é justamente essa rodagem da bola mais rápida. Às vezes você tinha até mesmo um ponta aberto com um maior espaço, e aí tocava no lateral, o zagueiro tocava a bola no lateral, o lateral voltava no zagueiro para tocar no meia, para o meia tocar no outro zagueiro, para o outro zagueiro chegar no outro lateral, para depois a bola chegar no ponta. Eu acho que estava todo mundo espaçado, exato, né? Não tinha essa virada de jogo rápida que às vezes você aproveita que um sistema defensivo ele tá localizado todo para um lado do campo, e às vezes quando você faz essa virada de jogo, você dá liberdade total para o atacante, para o ponta que está no outro lado. Eu acho que faltou, às vezes, o Souza explorar um pouco mais disso. O Luiz Henrique tentou isso por diversas vezes e deu para perceber, porque ele é um jogador que tem mais qualidade técnica para isso. É incrível você ver nesses momentos decisivos o quanto o Luiz Henrique faz a diferença. Faz, né? Demais. É um jogador muito, muito especial aí pro Souza e renovou para a próxima temporada. Então vai ser muito importante para o Souza. Assim, eu digo que sem medo de falar isso, e não também desmerecendo novamente, não desmerecendo, na verdade, o campeonato da Série D. Mas o Luiz Henrique é um jogador de nível muito elevado. É um jogador de nível... Na Série C ele seria um jogador que faria diferença. E ouso dizer que até mesmo na série B ele poderia também ser um jogador de fazer diferenças em muitos momentos. É um jogador que tem uma qualidade técnica apurada. A gente vê isso pelo gol de empate do Souza. É um jogador que bate bem na bola, cobra muito bem faltas. Ele tem uma velocidade e uma vantagem no 1 para 1. Um jogador novo. Exato, novo. Anos. E ele no 1 para 1, ele tem uma vantagem incrível. Ele por diversas vezes ele pegou o lateral da Ferroviária no mano a mano e ele passava com uma certa facilidade. Parecia que ele tava brincando. Ele botava na frente, disparava, conseguia ganhar a bola. Mas um outro detalhe que eu acho que também faltou pro Souza, né, Léo? Essa presença diária. Muito. Recorreu aos cruzamentos, recorreu ao jogo aéreo, mas faltava aquele cara realmente que ali na área ele pudesse num desvio de cabeça. Uma equipe não precisa necessariamente ter um centroavante goleador para ser um ataque muito forte. Não à toa que o ataque do Souza é muito bom, foi um dos melhores, quer dizer, foi o melhor no seu grupo da Série D, o melhor do Campeonato Paraibano também. Mas a questão é que quando você apostava muito em cruzamento e nessas jogadas que a gente viu tanto, um cara como que tem essa classe mesmo, um matador, ele ia fazer toda a diferença. Mas assim, Ramon, fugindo um pouco agora da Série D e pegando um contexto mais geral, a temporada 2023 do Souza, apesar dela não ser vitoriosa no sentido de títulos mesmo, apesar de ter batido na trave no Campeonato Paraibano com 13 e batido na trave agora na Série D contra a Ferroviária, é uma temporada de sucesso do Souza. Perfeito. A gente vê que desde a última temporada também, o Souza já está em evolução. Essa temporada foi melhor que a passada, e a de 2022 foi melhor que a de 2021. Então a gente está vendo aí uma progressão e eu acho que o Souza conseguiu mostrar que tem qualidade, que está evoluindo, e a expectativa é de que continue melhorando, né? É uma realidade diferente da do Nacional, né, Léo? O Souza tem a Série D de novo para disputar no ano que vem, tem como se planejar novamente para essa competição. E para mim o caminho está sendo trilhado da maneira corretíssima. Eu acho que o Souza tem que fazer mais do que está fazendo, manter esse planejamento. Não se desfazer do Renatinho, fazer de tudo para tentar manter o Renatinho na equipe. Manter a base do elenco. Exato. Conseguiu manter o principal jogador, que foi o Luiz Henrique, é o jogador do desequilíbrio. E é realmente se reforçar para a próxima temporada. O Souza, gente, com o time que tem, com toda sinceridade, o Souza tem totais condições de ser campeão paraibano no ano que vem. O Souza tem totais condições. Mantendo o trabalho, dá para tem uma temporada ainda de maior sucesso do que nesse ano.
Eu acho importante o Souza... É muito importante focar no Campeonato Paraibano por justamente toda a consequência que agora o Paraibano gera, como a Copa do Brasil, que o Souza vai jogar no que vem. Sim. Como também você manter essa vaga para a Série D. Mas eu digo assim, Ramon, num tom já mais de cobrança, porque o Souza já está mostrando... É a terceira temporada que o Souza já está mostrando ao que veio, ao que tá fazendo um grande trabalho. É você realmente compensar o seu torcedor. Perfeito. É você realmente... avançar de fase numa Copa do Brasil, é você também conseguir um título paraibano, né? Já que bateu na trave em 21, em 23, agora é tentar um título paraibano em 24, é você também conseguir esse acesso para a Série C. Eu acho que, obviamente, o Souza está evoluindo, mas a cada ano a cobrança fica maior. A cobrança do ano que vem vai ser maior que a desse ano. E aí fica aí Aldeone Abrantes, também os diretores do Souza, a ter esse compromisso também de estar sempre evoluindo, porque o sarrafo vai aumentando. Não, se torna uma tendência, né, Léo? A gente vê, acho que talvez a maior prova disso se tornou o Flamengo nos últimos anos. Talvez o torcedor brasileiro tenha memória curta, mas o Flamengo ele só tinha um título de Libertadores. O Flamengo não chegava nas fases finais da Libertadores há muitos anos, antes de ter chegado pela primeira vez. Pela primeira vez, não, perdão, no primeiro título, né, com o segundo título com o Jorge Jesus. Então, se tornou um costume para a equipe do Flamengo o quê? Ser finalista, porque foi finalista 3 anos consecutivos, né? Da competição. Então, a cobrança começa a ser maior. Quando a equipe passa a não ganhar títulos, ou seja, ser eliminada precocemente da Libertadores, como foi este ano, não está brigando, está brigando, mas ainda tá muito distante de conquistar o brasileiro. O sarrafo aumenta. É por isso que a pressão do torcedor do Flamengo é tão grande, porque a equipe se acostumou a estar disputando isso. Não é que o Flamengo é o Real Madrid das Américas, que realmente é o maior papa-títulos de tudo. Não é isso. Mas a torcida se acostumou nos últimos anos a estar disputando essas grandes competições, a estar chegando à final nessas grandes competições. Obviamente, a cobrança se torna maior. A mesma coisa vai começar com o Souza, porque é uma evolução constante que a equipe vem acontecendo com a equipe. E a partir do momento que, se isso começar a declinar, a pressão vai se tornar muito maior. Exato. Por isso, como você falou, Léo, parte também da diretoria fazer o papel que já vem fazendo nos últimos anos e dar continuidade, dar continuidade à evolução que o Souza vem tendo nos últimos anos para se manter no topo do futebol paraibano e conquistar passo a passo esses acessos que daqui a pouco com certeza vai estar chegando para o clube. Exatamente, e até mesmo é importante você ter essa evolução, até mesmo para você não precisar ficar batendo na mesma tecla de, por exemplo, a gente precisa subir na Série D, sabe? Se você, por exemplo, avança para a Série C, o desafio aumenta. Ou seja, se você tiver um desempenho que pode não ser o melhor, vamos supor que o Souza tivesse subido para a Série C. Se ele tivesse terminado o campeonato uma 14ª posição, não seria um resultado ruim, entendeu? Ou seja, o desafio fica maior, mas também a cobrança, ela também, de certa forma, fica menor também, porque o time já está começando outra jornada. Quando você fica na mesma jornada, isso acaba se tornando cada vez pior, entendeu? A questão, por exemplo, dos grandes times aqui do futebol brasileiro, como Palmeiras e Flamengo, a cobrança em Libertadores é altíssima, porque eles já conseguiram uma vez e vão conseguir outra. Mas, por exemplo, no Mundial, a cobrança é menor. Entendeu? Por mais que, principalmente, o torcedor do Palmeiras e a instituição do Palmeiras deseja ganhar um Mundial, todos sabem que o Mundial é muito difícil. Então, a cobrança é menor. Entendeu? O fato do Palmeiras ter chegado na final contra o Chelsea já foi um alento. Perfeito. Entendeu? Então, eu acho que fica essa questão do Souza, é muito interessante a gente pensar, porque realmente ela vai ficando mais tranquila e aí você pode ter outros trabalhos e fazer outras adaptações. E só para fechar aqui, Ramon, esse assunto do Souza, queria tocar num ponto interessante, que eu acho que eu já discuti com você, que é impressionante como há um desequilíbrio muito grande de regiões. Perfeito. Porque o Souza enfrentou equipes nordestinas durante toda a jornada
e passou tranquilo pelo Falcon, passou tranquilo pelo Atlético Cearense. E, tipo, jogando bem mais, muito sabe? Mais. Jogando muito mais. Aí o primeiro adversário paulista que pega, paulista, principalmente uma equipe do Sudeste, uma equipe que foi rebaixada do Paulistão esse ano. E que não fez também, assim, né, Léo, uma grande Série C, Série D, né? Não fez uma grande Série D, melhorou depois com o Alexandre Soares, técnico agora. Perfeito. Veio ao cargo. E mesmo assim, a Ferroviária conseguiu subir e o Souza não. E não quer dizer que o elenco da Ferroviária é muito melhor. A questão é que é investimento. Ferroviária jogando no Campeonato Paulista, ela tira um dinheiro muito maior. Ou seja, esse desequilíbrio também acontece muitas vezes em outros estados. Então, a gente viu, por exemplo, o Ferroviário, que subiu agora para a Série C, enfrentando só equipes nordestinas. E ainda sofreu para ganhar do Maranhão. Né? Ganhou nos pênaltis, passou nos pênaltis. Imagina se ele tivesse pegado um time do Sudeste, tivesse pegado um Atlético, tivesse pegado uma Portuguesa. Inclusive o Atlético também tem feito uma grande competição, né? E subiu, né? Então a gente sabe que há esse desequilíbrio. E obviamente isso é um desafio muito maior, tanto para Souza quanto para Botafogo. Todas as Eu diria que o do Botafogo, né, é menor porque eles se enfrentam com maior regularidade. Mas mesmo assim é um desequilíbrio. Exato. Tipo, por exemplo, não acho estranho na Série C, a gente já vai falar daqui a pouco, se um São Bernardo subir. De forma nenhuma. Porque ele é uma equipe que joga mais futebol paulista, que tem adversários mais difíceis e um investimento maior. Perfeito. Então a gente vai sempre ter essa dificuldade para as equipes paraibanas. Exato. Acho que é isso, Léo. Eu não tenho mais nada a acrescentar. Acho que você resumiu perfeitamente isso daí. Bora mudar de assunto? Vamos embora. Bora falar do Xerife da Paraíba, do Belo, do Botafogo. O grande... Já está permitido se iludir? Léo, se tinha torcedor, e aí fazendo memória ao grande Sebastião Seba Rodrigues, que é o famoso do vídeo, né, que eu gravei lá no Almeidão, ele já tá ele no jogo contra o Operário, não tinha nem ganho do Operário ainda. Ele já tinha paraibano triste. Fazendo paraibano triste. Só com a contratação do Felipe Surian. E os novos jogadores do elenco já estavam dizendo que Real Madrid pode esperar, a sua hora vai chegar. Imagine agora que a equipe vence bem, de maneira convincente, uma partida contra uma das principais equipes da Série C até então, que foi a equipe do Amazonas. Não, né? Quando fez o primeiro gol de pênalti, eu falei, isso é a primeira vez que acontece. Tipo, o primeiro jogo do campeonato foi assim e o primeiro da segunda fase foi assim. Olha aí. Sabe, depois não aconteceu mais. Pois é, e aí... destaque total, acho que pro Felipe Surian nesse jogo específico. A equipe do Botafogo sofreu algumas alterações ao longo do caminho, mas um dos pontos principais que a gente tocava, que era a recomposição da defensiva do Botafogo, nessa partida foi perceptivelmente melhorada da equipe do Belo. A gente viu nessa partida algumas correções do que a gente falava aqui, por exemplo, essa é a questão da recomposição defensiva também, mas também eu via muito no Botafogo, não aquele sistema que eu falava que era bipolar. Perfeito. Era muito ofensivo e muito defensivo. A gente viu um Botafogo um pouco mais equilibrado. Obviamente que ele tomou as rédeas da partida por estar jogando em casa e tudo mais. Mas a gente, quando o Botafogo não tinha bola, também tudo bem, pode jogar. Não era aquela intensidade que depois o Botafogo ia se fechar. Perfeito. Obviamente o Botafogo teve momentos mais no ataque e mais na defesa. Só que, por exemplo, quando ele estava no ataque, ele sabia se defender também. E quando estava defendendo, conseguia puxar contra-ataques, conseguia estimular a transição defensiva do Amazonas. E não à toa que foi assim que surgiu o segundo gol. Né? Perfeito. O Amazonas começou um pouco melhor a segunda etapa e aí o Botafogo, num contra-ataque, conseguiu fazer uma jogada que gerou no segundo gol. 3 destaques eu tenho que fazer aqui, aproveitando para a equipe do Botafogo. Primeiro, cada vez mais protagonista e assumindo esse papel o Renatinho, camisa 10 do time. Sim. Acho que cada vez tem entendido a função que ele tem na equipe em geral, tem tomado cada vez mais esse protagonismo. E tem assumido realmente essa responsabilidade. Destaque total também para o Mariotto, eu acho que não pode deixar passar. O Mariotto, a disputa pela vaga dele aumentou e ele tem
correspondido cada vez mais, né? Desde que chegou. Desde que ele chegou, ele tem sido esse cara realmente que tem feito os gols e com pressão, porque tem jogadores como o Pipico na posição que estão disputando com ele, mas ele vem fazendo os gols e vem conseguindo se colocar na equipe. Na verdade, eu falei 3, eu vou aumentar os destaques. A entrada do Hadley no time, o Hadley, contratação nova, entrou muito bem no lugar do Netinho, né? Sendo Netinho, que o Netinho já é uma das... Já é um jogador muito, muito destaque do Botafogo, mas assim, a entrada dele, né, com tão pouco tempo ainda de casa, conseguiu se adaptar bem e fazer uma grande partida. E eu não posso também deixar de destacar o próprio Zé Mário. O Zé Mário, o lateral esquerdo do Botafogo. Eu gosto muito dele. Eu, no início da competição, tinha muito receio com o Zé Mário em alguns aspectos. Achava que o Zé Mário tinha muito a evoluir e eu vejo isso nele nos últimos jogos. O Zé Mário evoluiu bastante na competição. Tem cada vez mais se tornado também uma dessas lideranças do Botafogo, até mesmo de maneira interna ali no elenco. E o passe que ele dá para o Mariota é sacanagem, na verdade, né? Não é um cruzamento, é um passe, a bola nas melhores condições ali para que o centroavante do Belo pudesse fazer o gol. Mas é o que eu falo, o Botafogo... Talvez, Léo, aqui é até mesmo a questão, como a gente destacou no último programa, né? É um outro campeonato. Talvez a virada de chave que a gente falava que o Belo precisava dar em muitos sentidos para poder, né, voar na competição tenha acontecido com essa partida. O Botafogo precisava de um jogo desse para convencer o seu torcedor de que o acesso é uma realidade que tá muito perto. Exatamente. E nas últimas semanas a gente batia aqui e falava o quanto muitas vezes o Botafogo ele não demonstrava confiança. Até mesmo porque nos jogos que venceu no Almeidão eram partidas contra equipes fracas. E mesmo assim o Botafogo não tinha um desempenho à altura. Perfeito. E quando enfrentava uma equipe melhorzinha, como foi o caso do Brusque, como foi o caso do Confiança, perdeu. Então o Botafogo não dava confiança, até mesmo pelos jogos fora de casa. Os jogos fora de casa também não davam essa confiança. Mesmo assim, o Botafogo ele tinha vencido essas últimas partidas e tinha tirado um caldinho assim que foi utilizado aí na reta final para manter a vaga na última rodada, que foi uma loucura aí de jogos simultâneos, de mudança de posição, de grupo, enfim. Acho que agora o Belo, se ele conseguir realmente evoluir essas deficiências que ainda tinha, que é comum, né? Faz parte do trabalho e é algo que vai evoluir com o tempo, não só nessa temporada, mas para a próxima. O Botafogo melhorando essas questões e agora com a chegada de novos jogadores, a realidade pode mudar. E aí a gente fica até mais positivo quanto ao acesso, porque a gente viu nessa partida uma evolução. E aí a gente vai ter mais também, a gente sabe o quanto tudo pode mudar. Né? A partida tá no começo, a gente também tem essa noção, a gente brincou aqui, se iludir e tudo mais, mas ainda tem que ter muita calma, tem muito jogo pela frente, são 5 partidas ainda, e agora o Botafogo enfrenta uma sequência de 2 jogos fora de casa contra o Volta Redonda e contra o Paysandu, adversários difíceis, mas se o Botafogo tiver bons resultados, ou melhor, bons desempenhos, eu diria, a gente pode realmente sonhar forte. Não, sem sombra de dúvidas. São as partidas, acho que assim, porque eu considero as partidas mais difíceis que o Botafogo vai ter nessa segunda fase. Porque são justamente as que vão determinar o acesso do Belo ou não, na minha concepção. E eu digo assim, determinar mesmo. Porque, a depender desses 2 jogos, o Botafogo ele pode chegar para as partidas em João Pessoa com a moral lá em cima. Exatamente. E ao mesmo tempo com a moral lá embaixo. Eu acho que o Botafogo tem que realmente entender bem a realidade. Vai ser 2 viagens complexas, né? Uma para o Rio de Janeiro e outra para o Pará. Então, não é muito perto as localidades. As viagens vão acabar também desgastando o elenco nesse sentido. Mas vai ter semanas de preparação para isso, né? Eu acho que o bom da Série C, nesse formato que tem, é que os jogadores eles têm tempo realmente para poder descansar e se prepararem para cada partida. A partida mais difícil dessas 2, para mim, sem sombra de dúvidas, contra o Volta Redonda, principalmente porque o Botafogo perdeu para o Volta Redonda lá no Rio de Janeiro, na primeira fase da competição. É a equipe que se classifica em segundo colocado no campeonato, ou seja, o que não quer dizer muita coisa também. Exato, mas que já vinha numa crescente grande, então vem realmente também com força.
existe o aspecto positivo que a equipe empata com o Paysandu no primeiro jogo entre as duas equipes, então isso para o Botafogo se torna positivo, apesar de que a equipe vai chegar inflamada para tentar a primeira vitória na competição, a equipe do Volta Redonda. O que o Botafogo precisa fazer é o quê? É entender isso e planejar algo para a partida. O Botafogo, tudo bem, acho que muitas pessoas acham que é errado equipes saírem do seu sistema de jogo tradicional para enfrentar talvez uma equipe mais forte, uma equipe que seja do mesmo nível, enfim. Na minha concepção, não. Isso se torna uma estratégia. Futebol não é uma guerra, mas como uma guerra também precisa de estratégia para poder vencer determinadas batalhas. E eu acho que é isso que o Botafogo precisa fazer para esse próximo jogo. Planejar. O Filipe Surian conhece muito bem o Volta Redonda, enfrentou o Volta Redonda por diversas vezes nos últimos anos. Ele treinou a Portuguesa do Rio de Janeiro. Exato, então ele conhece bem a equipe do Volta Redonda e ele sabe que não é nada fácil jogar lá em Volta Redonda contra essa equipe. Então é planejar realmente algo para isso. O Botafogo tem eu falei também peças para poder agora pensar mais nesse jogo, e eu acho que dá para se planejar algo interessante para essa próxima partida. E como eu tinha falado, né, uma equipe do Rio de Janeiro, do Sudeste. Exato. Ou seja, o desafio sempre vai ser maior. Não à toa que eu acho que nesse grupo o Botafogo deu muita sorte. A gente já tinha comentado na última semana que o Botafogo deu sorte no grupo, e eu reitero aqui, porque, cara, o outro grupo tem Brusque do Sul, que já é uma equipe que veio de lá. O Operário do Paraná, que veio da Série B. Já são dois adversários complicados. E ainda tem o São Bernardo, que fez uma grande campanha do Campeonato Paulista. E também de São Paulo. Ou seja, o sarrafo é muito grande. É grande demais. E a outra equipe, qual que é mesmo? É o São José. O São José, que também é do Sul. E aí é uma equipe que eu acho que ela tem uma força menor, mas também não é um adversário fácil. Jogou aqui no Almeidão e também a gente ficou no empate. O Botafogo foi o único remanescente do Nordeste na competição, né? Foi. O único remanescente. Então isso também mostra muito o que você falou, né, Léo? Exatamente. Esse problema das equipes nordestinas enfrentando as equipes do sul do país. Eu acho que é isso. O caminho é por aí. Tem uma análise bem bacana agora A gente tá com a fala do Surian? Tem. Então vamos escutar o que o Surian tem a falar aí, que ele fez uma análise bem interessante da constituição da equipe para essa partida e também a evolução de certos jogadores ao longo do campeonato. Futebol hoje ele é dinâmico, né? Futebol moderno precisa-se que com a bola todos joguem e sem bola todos marquem. É isso que eu implementei desde o início da competição. Os meus trabalhos sempre são em cima disso também. Com bola sempre todos dando oportunidade, dando situações com que a gente possa estar sempre evoluído com a posse de bola. E sem bola todos também têm que marcar. O Renatinho evoluiu muito nesse quesito, tem ajudado bastante, ele comprou a ideia. A gente sabe das características dele, do Rogerinho, do próprio Magrão. O Bruno Mota também, que é daquela função ali. Os meias hoje em dia são aqueles meias mais cadenciados, de jogar um pouco mais com a bola, e sem bola eles ajudavam até um certo momento do jogo, e eles estão conseguindo marcar bem, estão conseguindo fazer essa função de fechar espaço, de combater, de até o Carrinho, a gente vê até o Renatinho buscando bolas já tentando buscar essa bola com carrinhos ali para ajudar os volantes. Isso tem nos ajudado, com bola principalmente. A gente fizemos bons jogos, desde o início da competição. Se você pegar a competição desde o início, nós tivemos aí dois jogos, no máximo 2 jogos e meio, com um jogo ruim, que faz parte também. Muitas rodadas. Às vezes você está num dia ruim. Nós pegamos também o campo aqui encharcado em um jogo, isso dificultou, mas a entrega dos atletas é sensacional, a ideia que eles estão comprando a cada dia é maravilhosa, e quem vai colher esses frutos, eu tenho certeza que vai ser não só eles, mas a torcida do Botafogo. Esse é o nosso queridíssimo Surian, falou tudo.
E a gente vamos ficar na torcida aqui pro jogo contra o Volta Redonda neste domingo, lá no Rio de Janeiro. Vai ser um jogo muito complicado, né? É, exatamente, Léo. Vamos embora pro próximo assunto, não é isso? Bora. Vamos falar agora do maior. Do maior do mundo, eu diria. Eu, como sendo o maior comentário clubista aqui da história do Mais Fute. Eu permito que você tenha o seu momento de histerismo. Aproveitar o assunto Palmeiras e mandar um abraço pro meu amigo Iago Oliveira. Grande Iago Oliveira, sempre acompanhando a gente aqui, Sempre acompanhando aqui, é palmeirense, olha roxo. Aí. Grande Iago Oliveira, abraço especial. Não o conheço, mas é amigo do grande Léo Abrantes, então com certeza boa pessoa é. Com certeza, ele elogia muito seus comentários. Olha aí, ó. Obrigado, meu querido. Tamo junto. E é isso, a gente vai falar sobre Palmeiras, mas também vamos falar principalmente sobre Endrick. E por que o Endrick, cara? O Endrick tá vivendo uma fase meio difícil no Palmeiras, sabe? Você, quando você estava no seu ensino médio, você também teve uma fase difícil, não foi, Ramon? Foi uma fase extremamente complicada, cabeça cheia de porcarias, né? Mas adolescente não tem nada que preste na cabeça. Então, apesar de que o meu foi... Não que eu seja adolescente, mas também não tem. Mas o meu, no caso, no ensino médio, não foi uma porcaria ruim, né? Foi realmente ali uma falta de discernimento. Eu, com aquela idade, eu tava querendo ser padre, né? Foi uma confusão de sentimentos naquele período, né? Tinha saído de um relacionamento, não queria mais saber de ninguém, normal, só queria saber de Jesus. Aí queria casar, queria casar com Cristo, queria ser padre, entregar minha vida a Deus. É normal, Ramon. Todo mundo, depois que termina um relacionamento, quer virar padre. Pode ser também, né? No meu caso específico foi isso, naquela confusão de sentimentos e tal. Hoje estou, graças a Deus, muito bem acompanhado com o amor da minha vida, Luana Maria. Te amo, viu, meu amor? Aí. É um momento romântico aqui. Momento romântico. Não sou tão romântico quanto o Endrick, né? Que deu um carro pra ex-namorada. Né? Isso aí é um absurdo. Mas também eu vou ser muito honesto. Diga aí. Você queria ser a ex-namorada do Endrick? Não. Eu queria ser o Endrick. Pode ser também, né? Olha, a ex... Assim, eu não vou me estender, mas a ex-namorada do Endrick, eu daria mais que um carro, eu daria tudo que ela quisesse. Vixe Maria, porque, Deus é mais. Enfim, mudando de assunto... Diga, continue, rapaz. No Brasileirão, o Endrick jogou 16 vezes. Foram 4 gols, só que ele tem uma média de 30 minutos por jogo, em média, toda vez que ele entra. Na Libertadores, são 3 jogos, 1 gol e 25 minutos por partida. E nas últimas 10 partidas, Ramon, ele entrou 4 vezes. E sempre jogando poucos minutos. Ele ganhou muito assunto nesse último jogo contra o Corinthians. O jogo contra o Corinthians, ele entrou faltando... Ele entrou aos 40 minutos do segundo tempo. Então, é poucos minutos. E quando entrou fazendo um fumaceiro danado. Foi, exatamente. Mas e aí continuar. Que entra essa questão. O Endrick tá merecendo essa diminuição de minutos? O que tá acontecendo pra ele tá tendo minutos tão reduzidos? É culpa dele? Algo tá acontecendo no Palmeiras? E assim, Ramon, primeiro vou falar o que muitas pessoas do Palmeiras falam, né? Fontes, enfim, jornalistas. Eles comentam que o Endrick, que o Abel não vê o mesmo empenho do Endrick em outro jogador. Ele vê o empenho de outros jogadores maiores do que o Endrick. É o caso do John, né? É o caso do John, o caso do Flaco Lopes, entendeu? E a questão... E eu acho que não é nem o Endrick que tá fazendo nada de errado. É apenas uma percepção do treinador. Não à toa que o Endrick de vez em quando entra e o treinador dá essa oportunidade. Mas eu diria, Ramon, tirando essa parte, assim, falando como uma pessoa que acompanha o Palmeiras, não só como torcedor, mas também com a visão jornalística do negócio, eu vejo que o Endrick é um jogador ainda que está se moldando, né? Eu acho que ele é um jogador que a gente chama muitas vezes de cru, né? Porque ele tem o talento, mas ele não é refinado, sabe? A gente vê, por exemplo, muitos erros de domínio, muitos erros de tomada de decisão. A gente vê muitas vezes o Endrick não conseguindo fazer o que o Palmeiras quer, o que a tática do Palmeiras propõe, né? Então, eu acho que o Endrick, essa falta de minutos se justifica muito sobre o que ele consegue passar para o time, passar de desempenho. Sendo que esse desempenho, muitas vezes, é um desempenho ainda mal lapidado ainda. Que vai ser lapidado ainda. Perfeito. Também. Eu vou falar, assim, de uma perspectiva
do que pelo menos eu acompanhei no caso do Neymar, né? Por que eu faço esse comparativo? Faço, joias. Exato, da promessa do atleta. Eu me lembro que quando o Neymar surgiu, o primeiro ano do Neymar, gente, Neymar não foi titular, não foi nem perto daquilo do Neymar que nós vimos em 2010, que foi o ano que ele estourou e se tornou realmente foi no Campeonato Paulista, né? Foi no Campeonato Paulista com aquele time fantástico. Se eu não me engano, tinha. o Neymar estreou no Paulista de 2009, né? Ou foi no Brasileirão? No Brasileirão 2009. Que o Ganso já jogava pela equipe do Santos, já jogava com frequência, mas também não era nem de perto o Ganso que foi em 2010. O que eu preciso destacar desse fato é o quê? O Neymar teve uma repercussão mediática muito forte na época, assim como o Endrick também teve. Só que o fato é que Neymar ele tem essa repercussão primeiro pelo que ele já apresentou no Paulistão de 2010. Então, o Santos daquela época, ele faz realmente um grande campeonato paulista. E aí tem esse boom porque o Neymar se tornou realmente esse cara do time, o cara do time, né? Assim, o grande, vamos dizer assim, a grande estrela. E aí, com o Endrick, no caso, acontece também toda a repercussão, só que aí o Endrick ainda na base e com menos idade ainda do que o Neymar. O Neymar, quando estoura, com seus 17 anos para os 18, né? O Endrick 15 primeiro momento, quando o Endrick estoura, e o Endrick completou agora recentemente 16 anos. O Endrick nem sequer 17. Com 17, né? Perfeito. Então, o primeiro fato é isso. O segundo fato é que, e aí, diferentemente do Endrick, o Neymar ele já era o cara do time, né? O Endrick ele chega primeiro da base. De certa forma, eu vou dizer assim, houve uma pressão, talvez até mesmo por parte da própria mídia, de que ele subisse até mesmo antes do tempo. Porque eu acho que dava para ter dado uma segurada a mais para o Endrick subir depois nessa equipe principal do Palmeiras. Mas tem essa pressão. E aí tem toda a repercussão, venda para o Real Madrid, tem as manchetes mundiais dizendo que é o próximo Ronaldo Fenômeno, explosão, muito parecido, capacidade de finalização e tudo mais. E aí tudo isso vem para um menino de 16 anos ainda em formação, com a cabeça E aí realmente as pessoas já esperavam que o Endrick chegasse e já tivesse metendo aí 3 gols por partida, 2 gols por partida. E não entendem que inclusive, é um processo. Ele mesmo, eu acho que ele mesmo deve ter se cobrado muito disso. E eu me recordo, Léo, você pode até me corrigir se eu estiver errado, o próprio Abel, no início, ele tentou blindar um pouco o Endrick disso, da pressão que ele estava recebendo, né? Para que, o tempo dele vai chegar, não é agora, tal, ele é ainda um menino, tá em formação. E eu acho que isso se torna isso também foi na temporada passada, quando ele subiu. E aí eu vejo que essa temporada, o que acontece? Eu acho que por ele ter subido na temporada passada, a tendência do próprio torcedor, dos brasileiros em geral, porque eu vejo que não existe um ódio da nação brasileira ou dos torcedores dos outros clubes contra o Endrick. Muito pelo contrário, eu acho que o Endrick, quando ele surge, ele até desperta essa alegria nos torcedores brasileiros de que, nós vamos voltar a ter um 9 de qualidade. E eu acho que talvez a expectativa é que ele já entrasse como titular e tal. E eu me lembro que no início do ano tentou-se isso. Só que às vezes é encaixe, às vezes é fase, às vezes é momento. E eu acho que o momento do Endrick realmente era um momento ali para estar entrando em alguns jogos. Eu acho que dava para dar um pouco mais de tempo. Dava sim. Escolher algumas partidas específicas para o Endrick entrar de titular, entrar com um pouco mais de frequência nos jogos. Mas não vejo também isso ser um grande problema com o menino. Claro, eu acho que dava para dar um pouco de minutagem para ele, para que ele pudesse até mesmo estar cada vez mais se habituando a isso. E quanto à questão de entrega, cara, realmente eu acredito que seja uma percepção mais do Abel. Pelo que eu vejo o Endrick quando ele entra sempre com muita vontade, querendo o jogo e tal. Às vezes... A questão em volta do Endrick não ter tantos minutos, eu diria que, assim... Primeiro, vamos traçar primeiro a temporada do Palmeiras. Eu acho que o Endrick, ele chegou nessa temporada para ser o titular. O titular, não à toa que a ideia era que ele realmente começasse a temporada como titular, como aconteceu. Só que a temporada do Palmeiras, eu diria que essa é a pior temporada do Abel, do Palmeiras. E mesmo assim, o Palmeiras ainda pode ser campeão da Libertadores.
sabe? Então isso é até meio surpreendente. Mas a questão é que tudo de planejamento que o Palmeiras teve para essa temporada praticamente deu errado. O planejamento do Palmeiras no começo da temporada era o Jailson substituir o Danilo e o Endrick jogar no lugar do Rony, e o Rony cairia para a ponta, né? Substituindo assim o Scarpa, porque aí ele ia mudar a configuração, né? O Dudu ia jogar na direita, o Rony na esquerda e o Endrick centralizado e o Veiga ali no meio. Isso deu errado, porque o Endrick não conseguiu jogar as expectativas que muitos colocavam. Por mais que o Abel não quisesse assumir essa responsabilidade, o Endrick já tinha essa responsabilidade. E ele não cumpriu, o que é normal para uma pessoa de 16 anos que está começando a carreira agora. O Rony também não rendeu tanto que ele rende no meio, na ponta. Aí que foi nesse contexto que o Arthur chegou, para suprir esse erro de planejamento. Outro erro de planejamento, o Jailson nem próximo de conseguir substituir o Danilo. E aí aparece o Zé Rafael jogando o absurdo que tá jogando. Exatamente. Aí vem o Zé Rafael para substituir e assumir essa posição do camisa 5. E aí o menino ganhou espaço. O menino teve essa evolução. E aí nesse contexto que o Palmeiras trouxe quem? Richard Rios. Até mesmo porque o Palmeiras também esperava que o Atuesta evoluísse e jogasse mais. Só que o Atuesta se machucou. Aí trouxeram o Richard Rios. É interessante ver que as movimentações do Palmeiras foram muito precisas. Perfeito. Mas também eu acho que também faltou aí pro Palmeiras dar um salto aí maior, uma contratação mais de peso. Mas aí isso é outro assunto. Então, a questão do Endrick é que ele entra num cenário de Palmeiras já muito consolidado e de muita pressão. Então, o Palmeiras ele não tem margem para erro, o Palmeiras não tem margem para construção, para desenvolvimento. Não, o Palmeiras não é time para isso. Eu diria que o Palmeiras não é time para o Endrick nesse sentido, porque o Endrick tá um jogador que precisa de minutos para se desenvolver. Só que o Palmeiras não é uma equipe para você se desenvolver. O Palmeiras é uma equipe para você jogar e acabou. Entendeu? E aí também vai justamente dessa questão, né? O momento em si. Existiu toda uma pressão em cima do próprio Abel por resultados, pelo início de campeonato brasileiro um pouco ruim da equipe, não ter chegado na eliminação pro São Paulo na Copa do Brasil. Uma série de fatores que foram ali gerando essa pressão em cima do próprio Abel, que teve problemas também na parte externa, né? A torcida pedindo contratação, aí a Leila compra um avião, as outras equipes todas trazendo os nomes de peso, reforços de peso, e o Palmeiras... que teve uma lesão, você viu? Exato, o avião que já teve um problema, o pessoal tirando onda. Enfim, e aí tudo isso gera um problema interno até mesmo no clube. E aí o treinador ele tem que pensar em duas coisas, né? Eu vou estar aqui pensando em estar desenvolvendo o atleta agora, ou eu vou salvar o meu pescoço, a corda que está no meu pescoço, né? Até, obviamente, o Palmeiras utiliza muitos jogadores da base. A gente viu jogadores como o Luiz Guilherme, o John, sabe? Essa galera tá tendo espaço, o Abel dá muita oportunidade. Mas a questão é do time titular. Então, e esses time que vai ganhar título, que vai ganhar jogo. E esses meninos estão entrando, Léo, né? E nas funções que eles têm entrado, eles têm que corresponder às expectativas do próprio treinador. E aí, quando às vezes você não corresponde, acaba sofrendo isso. E o problema em questão, eu acho que existe talvez uma certa pressão por conta da joia que o Endrick é e pelo que ele representa. Que é a expectativa. É algo que, por exemplo, o John não tem. Exato. E outra coisa, o John é mais velho. Justo. Tem um outro jogador de mais de calejo. Um outro jogador de muito talento do Palmeiras é o Luiz Guilherme, tem 17 anos. Muito bom, mas também tem muitos erros, sabe? E não à toa que ele ganhou minutos, mas perdeu minutos, entendeu? Então isso acontece. E o Endrick vive essa mesma questão. A questão do Endrick é por ele ser uma joia, por ele ser um fenômeno, já vendido pro Real Madrid, o que inclusive eu acho, já pegando esse assunto da venda do Real Madrid, faz com que o Palmeiras tenha menos disposição com ele. Porque, por exemplo, o Endrick não foi permitido ser convocado pela seleção olímpica. Foi o que o próprio treinador, o Ramon Menezes, disse na coletiva. Disse, o Endrick é um jogador que a gente poderia contar, mas ele não foi liberado. Então, por que o Palmeiras não liberou ele? O Palmeiras já vendeu ele, acabou.
Acabou. O Palmeiras talvez esteja só esperando a hora do Endrick ir embora. Sabe? O Palmeiras não precisa mais fazer esse joguinho que existe muito de seleção olímpica, de seleção isso, que eu diria até, pegando o seu Santos, do Marcos Leonardo ter jogado o Sul-Americano, né? Copa do Mundo Sub-17, Sub-20, né? Sub-20. Então, esse tipo de coisa o Palmeiras não precisa fazer com o Endrick, porque o Endrick já está vendido. Então, eu vejo muito nisso, até mesmo a falta de comprometimento do Palmeiras. O que, pra ser bem sincero, natural, já tá vendido. Pensando na perspectiva do clube, com certeza. Exatamente. Não tem nenhum problema em fazer isso. Mas a questão agora, eu acho que o Endrick vai ganhar mais espaço, até mesmo por conta da lesão do Dudu. E aí também vai ter a cobrança da torcida também. A gente quer ver o Endrick. O menino... Que nem aconteceu com o Gabriel Jesus, né? Exato. Aquele torcedor que ficou famoso falando pro Oswaldo de Oliveira, Gabriel! Que foi em São Bernardo e eu tava nesse jogo. Olha aí, o cara tava do meu lado. Olha aí, o Léo presenciou um fato histórico, eu tava né? com meu pai e a matéria do Globo Esporte, inclusive, pega meu pai. Olha aí, ó. Tipo, meu pai tava lá do lado. E aí, eu vou destacar, Léo, só pra finalizar essa ideia, o Endrick também ele vai precisar fazer a parte dele. A cobrança existe, vai estar precisando de minutos. Muito provavelmente vai ter esses minutos. Corra atrás, né? Corra atrás. E aí também, quando entrar, faça valer cada minutinho que tiver em campo. Não à toa que esse jogo contra o Corinthians já deve ter dado um up nele. Com certeza. O menino talvez o Abel coloque ele, né, mais cedo no jogo. Pra mim, o que é impressionante é a força física que ele tem. Ele é rápido e forte. E ele vai crescer ainda, né? E ainda vai crescer. Eu acho que é isso, né, Léo? É isso, né, Ramon? Maravilhoso. Mais um podcast encerrado. Mais um Mais Fute. Esse aí foi bem bacana. Eu gostei bastante. Eu gosto quando a gente faz as análises. As análises são maravilhosas. A gente gosta muito de fazer análise e o povo gosta muito de ouvir. Olha aí, sensacional. Exatamente. E semana que vem tem mais fute aí pra você. Mais fute. Mais fute com mais conteúdo, mais informação, trazendo novos assuntos. Com certeza. Tudo pro nosso querido Destrinchando o futebol brasileiro, falando de tudo. Se falar de sociedade, a gente fala de sociedade. A gente fala de tudo. Sociedade Desportiva Palmeiras aí. Esportiva. É esportiva? Esportiva. Eu falava desportiva, tá? É CEP. É verdade, é CEP. Então. É verdade. É verdade. É verdade, Emílio. Exatamente. Obrigado você. Uma satisfação enorme você acompanhar você estar aqui até o final com a gente. Obrigado demais. E semana que vem tem mais. Um abraço. Até a próxima. Valeu.